Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém! Queridos, gratidão a Deus por essa manhã, por podermos mais uma vez servir na sua casa. Agradecer a Ele por acordarmos vivos, respirando. E com saúde para estar aqui. Meus irmãos, antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de fazer pelo menos umas 3 observações. A primeira é a paciência que eu peço aos irmãos concernente à minha pessoa. Eu estou vindo de um processo de inflamação pulmonar e garganta, agora tomando antibiótico, estou começando a recuperar. E no decorrer da mensagem, talvez os irmãos vão perceber que eu vou tossir. Os irmãos não tomam isso como antiético ou cansativo pelo fato de eu estar ministrando, mas é exatamente por causa da limitação da saúde nisso. Segundo, que nós estamos em um congresso de missões, não é um simpósio de missões, é um congresso de missões. Não é um congresso de missões, é inadmissível você vir sem trazer alguém. No simpósio nós vamos tratar sobre a missão estadual, a missão municipal, a missão internacional. Vamos tratar sobre a galera 1040, 1060. Num simpósio tratamos disso. Mas quando é congresso de missões, qual que é o foco? O foco é almas. Nós nos alegramos muito ontem pelas vidas que vieram até o altar de Jesus, ao altar da igreja, converteram-se, outros reconciliaram com o Senhor, mas poderia ter tido muito mais pessoas, e talvez seria alguém da sua casa, um familiar seu, um vizinho seu, que você não convidou para estar aqui. Então, à noite, faça um esforço de trazer alguém. Traga alguém. Vai na casa, liga, fala, eu passo aí, eu te pego. Traga alguém para receber a palavra. Amém, meus irmãos? Amém! Amém ou não amém? Amém! Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Capítulo de número 3. Nós vamos tomar como base para o novo semanário o versículo de número 3 do capítulo 3 do livro do Êxodo. Quantos encontraram, diga em missão. Diz assim o texto. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 3 novamente. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Amém ou não amém? Pai, nós te damos glória, porque o Senhor nunca deixou faltar pão para a sua mesa. A igreja é tua, Senhor. Tudo que está sendo feito aqui é para glorificar o seu nome. Não permita que o homem apareça nesta manhã, Deus. Aqui não tem espaço para homem brilhar. Toma o teu lugar de honra nesta casa. Nós não viemos aqui para mostrar quem é melhor. Nós viemos aqui te glorificar porque o Senhor nos beneficiou com a graça do Calvário. Fala para a tua igreja mais uma vez. Não permita que ninguém volte para o seu lar com dúvida.
Enquanto eu pregar a tua palavra, o Senhor tem liberdade para batizar com o teu Espírito. Enquanto eu ministro a tua palavra, o Senhor tem liberdade para arrancar o câncer, para dar saúde ao doente. Enquanto eu prego a tua palavra, o Senhor pode quebrantar o coração do homem e trazê-lo para a luz, o arrancando das trevas. A única coisa que eu te peço essa manhã é que não me deixe sozinho. Cada palavra que sair dos meus lábios seja acompanhada da tua graça, seja molhada na unção do teu Espírito, para que a tua igreja seja alimentada e saciada, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar a tua assento, fica à vontade, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Moisés, antes da sarça, na sarça e depois da sarça. O livro do Êxodo é sabido de todos nós e é considerado o segundo livro da Bíblia. E o significado do nome deste livro está ligado diretamente ao propósito de Deus, tirando a nação de Israel da terra do Egito. O significado deste livro significa saída. Nós também sabemos bem que este livro, ele foi compelido, ele foi escrito por Moisés. Alguns pensadores, estudiosos da Bíblia, dizem que este livro provavelmente foi escrito, monografado, nos meados do ano de 1445 ao ano de 1400 antes de Cristo. Nós sabemos que o propósito central do livro do Êxodo é elucidar a libertação de Deus com eficiência, com juízo, com poder, com glória, com a manifestação da sua autoridade, utilizando a vida de Moisés como uma ferramenta para arrancar a nação de Israel de dentro da terra do Egito, em um período tribulioso, em um período em que a nação está clamando por socorro, porque o jugo deles na terra foi triplicado, a humilhação deles na terra foi triplicada, e o Senhor agora, como um forte, com poder e com uma autoridade, vai utilizar na vida de Moisés para que ele vá de encontro à nação de Israel e este povo entenda que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ainda que seja o Deus do juízo, também é o Deus da misericórdia. E arranca eles de lá como um forte. Mas para Moisés descer até a terra do Egito, para cumprir essa ordenança de Deus, primeiramente ele deveria ser chamado por Deus. E vocês vão perceber comigo que a chamada de Deus a Moisés, para que o mesmo cumpra o plano, a missão, o propósito, é uma chamada inusitada. Você parou para perceber de onde Deus está chamando Moisés para o seu plano, para o seu propósito, para uma chamada missionária? Abraão, o Senhor chamou de dentro da sua parentela. Jeremias, o Senhor chamou ainda informe, no ventre da sua mãe. O profeta Isaías, Deus o chama no palácio do seu tio, o rei Uzias. O profeta Elias, Deus tira e o chama da pequena cidade de Tibes. O profeta Eliseu, Deus chamou por detrás das juntas de boi. Davi, Deus chamou por detrás do pasto, ou no pasto cuidando de ovelhas. Mas Moisés, a Bíblia diz que Deus o chama de uma sarça, que o próprio texto diz que Moisés, virando, decidiu ter uma grande missão. O fogo queima na sarça, mas essa sarça não é destruída, não é deteriorada.
e nem o fogo que queima nela se apaga. Moisés disse: eu virarei e eu terei esta grande visão, porque ainda não tive uma visão tamanha tal. É a partir deste momento que, quando ele decide se virar, Deus fala com ele do meio da sarça que está pegando fogo, dizendo para ele: não se aproxime, tire primeiro a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É daí que começa o plano, o propósito, a chamada de Deus para Moisés. E nós somos de fato cientes, nós entendemos isso, que Moisés é considerado pelos judeus, por nós, cristãos, gentios, que um dia entregou as nossas vidas para Cristo, e agora nos tornamos e passamos a fazer parte da videira verdadeira, que Moisés é um dos maiores líderes que Deus levantou com um grande propósito. Mas você tem que entender que antes deste Moisés se tornar quem ele foi, ele primeiro teve que passar por alguns processos. E veja bem, que não podemos olhar para Moisés somente o Moisés da sarça. Tem o Moisés antes da sarça, tem o Moisés depois da sarça, tem o Moisés na sarça. E é com muita humildade no meu coração, pelo fato do texto ser grande demais, e para nós trabalharmos aqui dentro de um contexto, de uma espinha dorsal, uma perícope, uma exegese, como alguns teólogos dizem, nós iríamos precisar de pelo menos 3 horas para podermos falar da chamada de Moisés, para podermos falar de como Deus trabalhou Moisés para colocar dentro do seu propósito. Mas como o tempo é escasso, eu não quero ser loquaz, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração acerca do Moisés, antes da sarça, na sarça e depois da sarça. Tenho certeza que se você tiver sensibilidade espiritual, se você tiver uma chamada de Deus na tua vida, você vai entender o que Deus está falando com você esta manhã. E quando eu falo de ter chamada, ponha no teu coração, não é só chamada de pregar, não é só chamada de pastorear, não é só chamada de cantar. Para cada um no reino de Deus, Deus tem um propósito, Deus tem uma proposta e Deus tem uma chamada. Eu gostaria que você ficasse sensível a isso esta manhã, para que você entenda o que Deus está falando com você aqui. Observe bem que a primeira verdade que nós aprendemos aqui no texto, com Moisés antes da sarça, é que no Egito ele já nasceu com um decreto de morte. A primeira verdade que nós aprendemos aqui com Moisés antes da sarça é que no Egito ele já nasce com um decreto de morte. Veja bem que o rei sancionou uma lei, não conhecendo mais José. Esse rei não sabia quem foi José. Esse rei não sabia o que José fez para o povo do Egito. Ele entendeu que esse povo, que multiplicou-se através de José, era um povo pesado, um povo perigoso. Esse povo estava crescendo, e poderia se tornar um peso para o Egito, uma ameaça para o Egito, e um exército poderoso que poderia se levantar contra o Egito. Então a Bíblia Sagrada diz que ele decidiu colocar cargas tributárias, ele decidiu colocar cargas de trabalhos braçais intenso e pesado para o povo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim eles não paravam de crescer, porque quem é chamado por Deus é exatamente isso. Quanto mais dá trabalho, pensando que vai pará-lo, mais cresce, mais avança, mais expande. Você vai perceber comigo que, entendendo o rei do Egito, que não conseguia deter o crescimento ou glória deste povo, ele decidiu fazer um decreto. Qual foi o decreto? Nós vamos parar o nascimento de toda criança do sexo masculino. Toda criança que nascer, nós vamos dar uma ordem.
para que elas sejam assassinadas. A ordem é para matar. Ele escreve, decreta e carimba. E ele agora vai contar com duas parteiras. Essas parteiras eram expert em ajudar as mulheres a dar à luz. E você vai perceber comigo que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que essas mulheres aqui têm nome. O primeiro nome de uma delas é Cifra. O segundo nome de uma delas é Puá. Cifra significa beleza. Puá significa resplendor. O faraó chegou para elas e disse: eu sei que vocês têm a técnica na área do parto. Eu sei que quando as mulheres vão dar à luz, manda chamar vocês, porque vocês facilitam a passagem, vocês sabem como trazer a criança. Quando as crianças nascerem do teu povo, do sexo masculino, mata. A ordem é para matar. Então observe que mesmo Moisés ainda não sendo gerado, ou já estava no ventre da sua mãe, ele já carrega um decreto. Ou seja, se nascer, tem que morrer. Se nascer, é morte. Ele vive essas duas verdades. Qual? A primeira, o decreto é para que as próprias parteiras hebreias matassem os filhos das outras hebreias que nascessem do sexo masculino. A segunda ordem, observando o faraó, que quando as crianças do sexo masculino estavam nascendo e não estavam sendo assassinadas, ele chamou essas parteiras e disse: o que está acontecendo? Era para diminuir o número de crianças do sexo masculino. Eu dei uma ordem para vocês matá-las. Provavelmente era uma erva que era dada para a mulher antes dela dar à luz, para a criança nascer morta. Mas na verdade, obviamente, elas não deram. Ou talvez fazer um tipo de maldade com a criança, assim que a criança viesse ao mundo. Porém, essas mulheres viraram para o rei e disse para ele: olha, as mulheres hebreias, elas são diferentes das mulheres egípcias. Enquanto as egípcias têm um trabalho terrível para conseguir dar à luz, as mulheres hebreias não. Quando nós chegamos, elas já geraram a criança, já deram à luz a criança, e não sabemos aonde a criança está. Elas são inteligentes, elas são diferentes, mas tudo isso está dentro de um plano, tudo isso está dentro de um propósito de Deus. Como assim, pastor Tiago? Ninguém assassina, ninguém mata o plano e o projeto que Deus tem. Ninguém consegue testar. Seja a maior autoridade, a egípcia não conseguiu tocar. Observe bem que eu falei com os irmãos aqui que esse Moisés já está sendo gerado com um decreto de morte. Ele nasce com um decreto de morte. Mas você vai perceber comigo que, em primeiro lugar, as crianças do sexo masculino não morreram, porque Cifra e Puá, essas mulheres, em vez de assassinar, obviamente elas não falaram para Faraó, mas elas ajudavam a proteger, elas ajudavam a esconder, elas ajudavam a dar o livramento. Alguns pensadores da Bíblia dizem que essa mulher com o nome de Cifra significa beleza da misericórdia, Puá, o resplendor da graça. Já lá no Antigo Testamento a graça já estava operando. Lá no Antigo Testamento a misericórdia estava operando. Observe bem que o rei do Egito deu o decreto, mas a misericórdia estava presente. O rei do Egito deu o decreto, mas a graça já estava presente. Você parou para entender por que é que Moisés se tornou o que foi? Você parou para perceber por que Moisés se tornou um grande líder? É porque a graça de Deus já estava operante. É porque a misericórdia já estava operante. Eu não consigo entender que tem pessoas que não sabem agradecer a Deus em um ambiente como esse aqui. Toda vez que eu entro dentro da igreja,
toda vez que eu assumo a tribuna para me poder ministrar a palavra, você pode ter certeza que antes de eu fazer isso, eu já chorei muito no hotel, eu já agradeci muito lá no hotel, eu já falei como Deus é bom lá no hotel, já agradeci a Ele pela graça, já agradeci a Ele pela misericórdia, porque quando eu nasci, eu já nasci com um decreto de morte. O rei do Egito já queria a minha cabeça, o rei do Egito já queria a minha morte. Quando eu nasci, eu já nasci com um decreto de morte, porque nasci em pecado, todo homem caído depois da queda, já nasce em pecado, e quando você já nasce em pecado, você já nasce com um decreto de morte. Mas eu agradeço a Deus que só estou aqui neste altar, porque a graça me alcançou, porque a misericórdia me alcançou. Então deixa eu dizer uma verdade para você nesta noite aqui. Existem pessoas que Ele só glorifica pelo motivo que foi curado, outros só adoram pelo motivo que uma porta se abriu, outros se adoram só pelo motivo que conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro, porque alguém decretou para ele que uma grande bênção está chegando a ele. Aí ele chora, aí ele pula, aí ele sapateia, até fala no mistério. Mas deixa eu dizer uma verdade para você: nada disso seria verídico na sua vida se antes a graça não tivesse livrado você da mão do rei do Egito, se a graça não tivesse te alcançado da mão do rei do Egito. Você não está aqui porque você é boa, você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque lá no Egito você sabia se esquivar, porque você era bom na briga, porque você era intelectual na sua mente, porque você conseguia se safar. Você só está aqui porque a graça te alcançou antes da mão do rei do Egito, porque a graça tocou em você antes da mão do rei do Egito. A tua morte já estava decretada. Você parou para perceber porque você está aqui? Não é sorte e muito menos coincidência. Você só é missionário hoje, você só canta aqui hoje, você só congrega aqui hoje, você só prega aqui hoje, você só é pastor aqui hoje, você só oferta aqui hoje, dizima aqui hoje, você só tem uma família aqui hoje. É porque a graça de Deus te alcançou antes da mão do rei do Egito. É porque a misericórdia de Deus te alcançou antes da mão do rei do Egito. Então, se você tem um motivo para glorificar a Deus, então glorifica porque a graça te alcançou. Porque a misericórdia te alcançou. Quem está comigo nesta palavra aqui? Deixa eu ver. Quem está comigo nesta palavra? Olha, a graça de Deus chegou primeiro do que a morte. A graça de Deus chegou primeiro que a mão do rei do Egito. Observe bem que ele tem o primeiro decreto. O segundo decreto é que quando Moisés nasce, a ordem agora é outra. Primeiro, a ordem do faraó era que todas as mulheres parteiras hebreias assassinassem os filhos das mesmas. Porém, quando ele percebeu que Puá e Cifra não fazia tal ordem, ele deu uma ordem para o seu próprio povo, dizendo: todo menino que nascer, pega pelo pé e lança no rio. Ou seja, ouviu o choro de um bebê, vai lá e confere, sendo hebreu ou egípcio, pega e joga dentro do rio. Ouviu uma criança chorar, percebeu uma mãe passando correndo com uma criança, vai atrás, se for do sexo masculino, mata, joga dentro do rio. Mas você vai perceber comigo que a Bíblia Sagrada diz que Joquebede conseguiu esconder Moisés durante 3 meses, mesmo com um decreto vigente. Ela conseguiu esconder Moisés 3 meses, mesmo com o decreto vigente. Escute isso aqui por gentileza, oh glória. Você precisa de entender, aleluia, que você só não está morto, você só cresceu porque alguém te escondeu nos joelhos. Ai, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Você só está aqui porque alguém te escondeu nas lágrimas. Você só está aqui porque alguém te escondeu na consagração.
Moisés, a criança, não estava sabendo de nada, mas tinha uma mãe que estava protegendo, escondendo ele. Você não sabia de nada, não entendeu porque estava vivo até hoje. Você não sabia quem que orou, quem que chorou, mas tinha alguém com os joelhos quebrados, tinha alguém derramando lágrimas, te escondendo. E é por isso que você precisa de ser grato, porque você foi escondido no joelho, foi escondido nas lágrimas, foi escondido através da consagração da vida de alguém. Alguém orando, livra, Senhor. Alguém orando, protege, Senhor. Alguém chorando, é projeto seu, Senhor. Alguém orando, é promessa tua, Senhor. Não deixe o Egito tragar, não deixa o Egito tirar a vida, porque o seu plano é o seu projeto. Observe bem comigo que o Moisés foi escondido ao ponto de receber o direito de crescer. A Bíblia Sagrada vai nos informar que a segunda verdade, eu não vou me ater em detalhes para não ser tardio, a segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto, que o Moisés, depois de crescido, antes da sarça, escondeu o pecado debaixo da areia. Vou repetir: o Moisés, depois de crescido, escondeu o seu pecado debaixo de uma areia. Não é eu que estou dizendo, o texto diz no capítulo de número 1, capítulo 2, a partir dos versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O texto diz que Moisés já era grande e ele foi visitar o seu povo, ele foi ter com o seu povo, e quando ele foi ter com o seu povo, ele percebeu que um egípcio estava se levantando contra um hebreu, colocando carga pesada, chicoteando este hebreu, humilhando este hebreu. Então a ira de Moisés se acendeu. A Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro lado, e ele percebeu que não tinha ninguém, e ele matou, ele feriu esse egípcio, enterrou esse egípcio dentro de uma areia, e ele entendeu consigo mesmo: ninguém está vendo mesmo, ninguém contemplou mesmo, então eu vou matá-lo, vou escondê-lo dentro desta areia e vou seguir minha vida e vou tocar a minha caminhada. Ah, pastor Tiago, mas ele está defendendo o seu povo, ele está defendendo o povo hebreu. Quem te colocou como juiz da vida? Não importa quem seja, somente um que deu a vida tem o direito de tirá-la. Somente um que deu a vida tem o direito de tirá-la. Você vai perceber que o agravante da atitude de Moisés está na sua falta de arrependimento, porque ele mata sem arrepender depois. A intenção dele é: eu matei, eu cometi esse pecado, eu enterrei, coloquei dentro da areia, e amanhã eu toco a minha vida normal, amanhã eu continuo vivendo como se nada tivesse acontecido. Só que a areia não conseguiu esconder o pecado de Moisés, a areia não conseguiu esconder o homicídio que ele cometeu. E você pode perceber uma verdade comigo aqui: toda pessoa que comete um pecado sem arrepender depois vai se tornar fugitivo, porque esse pecado será o encargo da sua consciência. Observe bem que o Moisés estava mas tão sem arrependimento, que você vai perceber que não há nenhuma parte nas suas próprias escrituras, ou aonde ele mesmo escreveu, ele dizendo sobre o tal mal que ele cometeu. Você vai perceber que ele está tentando tocar a vida como se fosse um dia comum, mas um dia normal, mas um dia como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não esperava é que tinha alguém na espreita, vendo ele enterrar o pecado dele dentro da areia. Alguém estava de olho, vendo ele abrir o buraco, jogar o corpo dentro do buraco e enterrar com areia. Alguém vai lá,
tira a areia, confere e diz: Moisés, areia não enterra pecado, Moisés. Eu vi o que você fez, eu vi o que você cometeu. Está entendendo o que o texto está dizendo? A Bíblia Sagrada diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Entenda uma verdade: toda pessoa que comete um pecado, quando ela se arrepende, ela confessa, ainda que isso lhe custe um ministério, ainda que isso lhe custe a sua moral, ainda que isso lhe custe o seu nome, a sua posição, ele não quer saber. Toda pessoa que se arrepende, ela comete um pecado, mas ela confessa, ainda que lhe custe a sua própria vida. Moisés não está disposto a pagar pela sua vida, pelo pecado que ele cometeu. Então o pecado de Moisés vai lhe tornar uma lança que vai ferir diariamente o seu presente até o teu futuro, por falta de arrependimento. Escuta o que Deus está falando aqui esta manhã. Todo homem e toda mulher que Deus chamar para a obra missionária, todo homem, toda mulher que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito na vida dele, Deus nunca irá carimbar sua chamada, Deus nunca irá autentificar o seu propósito na vida dele sem antes desenterrar os pecados. Ninguém cumpre o propósito de Deus com o pecado escondido dentro da areia. Deixa eu dizer algo esta manhã aqui, e talvez são poucos que vão glorificar, e a minha intenção aqui é você, não é só você glorificar, a minha intenção aqui é você entender o que Deus está falando contigo aqui esta manhã. Você pode esconder qualquer coisa do teu pastor, você pode esconder qualquer coisa da tua esposa, você pode tentar esconder do teu marido, pode esconder do pai, pode esconder da mãe, mas eu quero ver você esconder dos olhos do Senhor, porque nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo um tempo que tem gente escondendo o pecado na areia e pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. O pastor não vê, mas Deus está vendo. A esposa não vê, mas Deus está vendo. O marido não vê, mas Deus está vendo. O pai e a mãe não vê, mas Deus está vendo. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez na visão de Moisés, a areia iria sepultar o pecado dele, a areia ia pagar o pecado dele, mas a areia não purifica pecado, a areia não paga pecado. O que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que purifica pecado. Então deixa eu dizer uma coisa para você: todo pecador que não se arrepende se torna um fugitivo. Vou repetir: todo pecador que não se arrepende se torna um fugitivo, pelo fato dele não se arrepender, pelo fato dele não confessar. Ele não está fugindo do rei do Egito, não, ele está fugindo logo do pecado que ele cometeu, porque o pecado que ele cometeu levou a ele a sentença de morte. Então ele está fugindo por causa do pecado que ele cometeu. A areia não foi suficiente para perdoar o pecado dele, a areia não foi suficiente para esconder o pecado dele, a areia não foi suficiente para apagar o pecado dele. Está entendendo o que Deus está falando aqui esta manhã? Então deixa eu dizer algo para você: tem pessoas que têm facilidade de pecar porque não tem ninguém agravante do lado dele para ver. Tem gente que pega no celular e enterra o pecado no celular ali mesmo. Tem gente que pega na frente da televisão e enterra o pecado na frente da televisão ali mesmo. Tem gente que pega no olhar e enterra o pecado no olhar ali mesmo. Tem gente que pega no pensar e enterra o seu pecado no pensamento ali mesmo, dizendo: o meu pai não está vendo, a minha mãe não está vendo, o meu pastor não está vendo, a minha esposa não está vendo, o meu marido não está vendo, o ministério não está vendo. Mas eu quero dizer para você que aquele que criou o céu e terra consegue ver além da areia, consegue enxergar o pecado oculto e o pecado escondido. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite, esta manhã aqui para alguém.
Eu sei que Deus te preservou, eu sei que Deus te escondeu, eu sei que Deus tem um plano e Deus tem um propósito na tua vida, mas isso não significa que você tem liberdade para pecar a torta e a roda, que você tem liberdade para maquinar e esconder os seus pecados. Deus está dizendo aqui esta manhã: tem gente que não desenvolve o seu chamado porque o pecado está enterrado na areia, tem gente que não avança porque o seu pecado está enterrado na areia. E eu vim aqui esta manhã dizer para você, ô glória, o que perdoa pecado não é areia, a areia não pode perdoar o teu pecado, a areia não pode apagar o teu pecado. O que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que purifica pecado. O sangue de Jesus só se torna ativo na vida de alguém quando esse alguém se arrepende, quando esse alguém abre a boca e confessa. Deus está falando esta manhã aqui: toda vez que você enterrar o teu pecado na areia, o teu pecado vai te atingir, o teu pecado vai te constranger, o teu pecado vai te atacar, dizendo: você não pode estar na tribuna, você não pode estar sentado no círculo de oração, você não pode estar no meio dos membros, você não pode tocar na ceia, porque você pecou sem se arrepender. O teu pecado te acusa, porque você pensou que a areia podia esconder. Mas eu quero dizer para você nesta manhã aqui: aquele que peca, mas confessa e se arrepende, o pecado nunca mais será uma lança que fere o presente dele, e muito menos o futuro. Porque, pastor Tiago, porque o sangue de Jesus Cristo não esconde pecado, o sangue de Jesus Cristo, ele apaga o pecado, o sangue de Jesus Cristo, ele limpa o pecado. E quando o diabo vir tentar te acusar, porque você confessou, você se arrependeu e diz: o teu pecado está aí, você pode dizer para ele: não está. O sangue de Jesus pegou o meu pecado e jogou no mar do esquecimento. Agora eu sou nova criatura, Satanás, eu sou nova criatura. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta manhã. Aleluia, aleluia. O Moisés, antes da sarça, vai se tornar fugitivo porque escondeu o seu pecado na areia. Você vai perceber comigo aqui o que, pastor Tiago? A segunda verdade que nós aprendemos aqui dentro deste texto é qual, pastor? Observe bem que quando ele peca, esconde o seu pecado, e o rei do Egito descobre, a Bíblia Sagrada diz que ele foge, ele vai em direção a Midian. Ninguém sabe, talvez pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela liberdade que ele tinha como príncipe lá dentro do Egito. Talvez ele conhecia regiões longe do Egito, mas a Bíblia Sagrada diz que ele corre, e quando ele corre em direção, quando ele corre do seu pecado, ele vai em direção a uma terra chamada Midian. Ele vai em direção a uma terra chamada Midian. Então grava isso aqui, por gentileza. Antes da sarça tem Midian. Guarda isso. Antes da sarça tem Midian. A Bíblia diz que ele chegou em Midian. E é interessante que ele é um fugitivo. Ele está fugindo do pecado que ele cometeu. E olha aqui para mim, por gentileza, o que eu estou pregando aqui não é cena de novela, porque tem gente que diz que aprendeu o livro de Êxodo, a história de Moisés, depois das novelas da Record. O que eu estou pregando para você aqui é Bíblia. Isso aqui não é novela da Record, isso aqui é Bíblia Sagrada. Olha aqui para mim no texto, e você vai perceber que quando você faz uma perícope comportamental da fuga de Moisés, você vai perceber que não vai dar tempo. Ele descobriu outro dia que o rei quer matá-lo. Não dá tempo de pegar roupa nova para fugir, não dá tempo de encher o odre de água, não dá tempo de colocar pão na bolsa. A única chance que ele tem é correr, a única chance que ele tem é fugir. Então lá vai Moisés peregrino,
Lá vai Moisés fugitivo, lá vai Moisés correndo. Quando Moisés chega no ápice da sua fuga, ele se depara com Midian. Deixa eu te passar algo da parte de Deus aqui. Quando ele chega em Midian, Moisés vai viver três verdades. Três verdades que Moisés vive em Midian. A primeira verdade que nós vemos que Moisés vive em Midian é qual, pastor Tiago? Em Midian tinha água para o fugitivo do Egito. Em Midian tinha água para o fugitivo do Egito. Versículo de número 15 diz que ele chegou e assentou junto à fonte de água. A segunda verdade que nós aprendemos aqui com Moisés fugitivo do Egito é que quando ele chegou em Midian, tinha pão para ele comer. Quando ele chega lá, ele depara com as filhas pastoras de Jetro. Elas estão cuidando do rebanho. Outros pastores tentam atacá-las. Moisés defende, protege elas. E ali mesmo ele fica. Elas chegam em casa e diz: olha, nós chegamos mais cedo porque um egípcio nos livrou, um estranho nos protegeu, os pastores que queriam acabar conosco. Aí o Jetro olha para elas e diz: cadê o homem? Chama ele para cá e dê pão para ele comer. Você vai perceber comigo a terceira verdade que Moisés vai viver em Midian é conflito e confronto. Conflito e confronto. A palavra Midian no original significa confronto. A palavra Midian no original significa conflito. Observe bem, ele chegou do Egito na terra de Midian e o sacerdote está dizendo: pode beber porque tem água da fonte. Ele chegou fugitivo do Egito, mas o sacerdote está dizendo: pode comer pão porque tem pão em Midian para você comer. Escuta o que Deus está falando aqui esta manhã. Esta Bíblia é maravilhosa. Uma coisa que Moisés não poderia esquecer é o que, pastor Tiago? É que mediante um sacerdote, mediante um sacerdote que observava as leis de Deus, que temia a Deus e que servia a Deus, você vai perceber comigo que de maneira alguma esse sacerdote diz para ele: você é egípcio, você é estranho, aqui não tem água para você beber. Quando ele chegou do Egito, ele já chegou com sede. Quando ele chega fugitivo, talvez a língua estava colada no céu da boca, os lábios ressecados, e tudo que ele queria era um pouco de água. Mas quando ele chega em Midian, havia uma fonte que jorrava água para ele poder beber. Oh, glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. No Egito não deu tempo de beber água, o deserto não deu tempo de beber água, mas quando chegou em Midian, tinha água para poder beber. Não tinha como comer pão no deserto, mas quando chegou em Midian, tinha pão para poder comer. Então olha aqui para mim, por gentileza. Ele bebeu água em Midian, ele comeu pão em Midian, mas deixa eu dizer algo nesta manhã aqui para alguém. O que, pastor? Tem gente que quer a água de Midian, tem gente que quer o pão de Midian, mas não quer aceitar o confronto de Midian. Eu vou repetir porque quem é de Bíblia já está entendendo o que Deus está falando. Tem gente que só quer a água de Midian, tem gente que só quer o pão de Midian, mas não quer o confronto de Midian. Está entendendo o que Deus está dizendo? Não, essa palavra vai de encontro à realidade de Moisés. O que é que Midian está dizendo para Moisés? O que o sacerdote está dizendo: Moisés, aqui tem água para você beber, aqui tem pão para você comer, mas você vai ser confrontado, Moisés. Aqui no Egito, aqui é Midian. Oh glória, vou repetir. Oh Moisés, aqui não é Egito, aqui é Midian, Moisés. Se você quiser beber da água de Midian, tem água para você. Se quiser comer do pão de Midian, tem pão para você comer, mas vai ter que aceitar as regras de Midian. Oh glória a Deus, alguém está entendendo? Tem confronto em Midian. O que o texto está dizendo para nós aqui é o que, pastor Tiago? É que o comportamento de
Moisés: se ele quiser ficar comendo do pão e bebendo da água de Median, ele vai ter que mudar o seu comportamento. Como assim? Em Median tem confronto. Você quer o pão de Median, mas não quer ser confrontado? Você quer a água de Median, mas não quer ser confrontado? Você quer o conforto de Median, mas não quer ser confrontado? Median está dizendo: Moisés, aqui é Median. Em Median não tem mais roupa egípcia. Em Median já não fala mais a língua egípcia. Em Median o comportamento não é mais de egípcio. Em Median as atitudes não é mais de egípcio. Em Median não se adora vários deuses. Em Median se adora um Deus só. Tem gente que quer o pão de Median, quer a água de Median, mas quer continuar com o comportamento de egípcio. Eu vou te passar o recado de Deus aqui esta manhã para você. Se você quiser pão, aqui tem. Se você quiser beber água, aqui tem. Mas o comportamento egípcio não é aceito em Median. Em Median é diferente. Se no egípcio adulterava, em Median não adultera mais. Se no egípcio mentia, em Median não mente mais. Se no Egito matava, em Median não se mata. Se no Egito roubava, em Median não se rouba. Se no Egito era fofoqueiro, em Median não tem fofoca. Se no Egito era brigão, em Median não tem briga. Se no Egito vivia mostrando o corpo para o mundo, em Median não se mostra o corpo para o mundo. Se em Median resolvia no braço da carne, no Egito, no braço da carne, em Median não é no braço da carne. Tem pão, tem água, mas tem que aceitar o conflito de Median. Tem que aceitar o confronto. Porque tem gente que Median só vale para ele enquanto ele está bebendo, enquanto ele está comendo. Mas quando Median me confronta, vou chamar meu advogado, vou sair da igreja, eu sei os meus direitos. Eu tenho uma proposta para te fazer. Aceita o confronto, porque se você voltar para o Egito, o rei te mata. Vou repetir agora. Terminando lá para a cheia. Aceita o confronto, porque se você voltar para o Egito, o rei do Egito te mata. Não dá para ficar em Median com o coração de egípcio. Se converta hoje. Se converta hoje. Tem cara de crente, mas o coração é de egípcio. Tem atitude de crente, mas o coração é de egípcio. Se converta hoje. Aceita o confronto de Median. Está doendo, mas é a palavra. O glória está enterrado aqui, mas é a palavra. Aleluia. Eu não vim aqui te amaciar porque eu não sou conforte. Eu vim aqui pregar uma palavra de Deus esta noite. Esta manhã que está te trazendo para a realidade. Aceita o confronto de Median. Em Median, o obreiro é casado com mulher só. Em Median, filho trata pai e mãe como senhor e como senhora. Temeando a massa. Em Median, crente não tem dois guarda-roupa, um para vir para a igreja e outro para o mundo. Em Median, o celular dele não é dividido entre hinos e música mundana. Eu estou sentindo a presença desse glória. É conflitante, mas o Senhor está falando aqui essa manhã. Aleluia. Aqui essa manhã você veio, mas você veio ameaçado de morte. Você veio ameaçado de morte. E quando chega em Median, você não quer submeter a quem está te dando pão.
todo respeito, diga assim para alguém do teu lado: você está em Mediã. Pode falar, você está em Mediã. Tem pão e tem água, mas também tem confronto. Qual que você escolhe, Mediã ou Egito? Quem está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu avançar para me terminar. Então você vai perceber comigo que ele em Mediã vai ser confrontado. O texto diz que ele decidiu ficar em Mediã, está no texto. Significa que ele aceitou o confronto. Jetro diz: aqui é diferente, aqui é assim, para poder ficar em Mediã. Aí você vai perceber que quando ele é confrontado, dentro dos seus conflitos, ele tem que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? O confronto não é só concernente à mudança de comportamento. O confronto é também acerca do talento que ele tem, da disponibilidade que ele tem para fazer alguma coisa. Veja que lá em Mediã, ele não ficou só comendo pão, ele não ficou bebendo água, mas em Mediã o texto diz que ele assumiu os rebanhos de Jetro. Está entendendo, crente? Está se fartando de pão e de água, mas o talento está enterrado. Ela manda canto bagaço. Você esconde o teu talento jogando peso em alguém, dizendo: mas fulano já faz, o Beltrano já faz, já tem quem prega, já tem quem evangeliza, já tem alguém fazendo curso de missiologia, já tem alguém que limpa o templo, já tem alguém na tesouraria, já tem alguém que trabalha no campo da família, do evangelismo. Aí Deus está dizendo: está pensando que vai ficar em Mediã só comendo pão e bebendo água? Te apluma, crente. Deus vai requerer de você sua chamada esta manhã. Aleluia. Ele manda calabate, aleluia. Deus vai requerer de você a sua chamada essa manhã, porque senão vai ser conflito até o toque da trombeta. Deus sempre irá te conflitar, Deus sempre irá te confrontar. Deus está dizendo: em Mediã tem espaço para todo mundo trabalhar, em Mediã tem espaço para todo mundo trabalhar. Ele decidiu assumir as ovelhas. Ele começa a pastorear as ovelhas de Jetro. E observe bem que não é um dia, não é dois, não é três. Ele está pastoreando as ovelhas. Ele tem contato com o deserto. Ele tem contato constantemente com Horebe. O texto sagrado vai nos informar. Ok, pastor, e eu termino, serei rápido aqui e termino. Você vai perceber comigo algumas verdades que aprendemos com o Moisés ouvindo Deus da sarça. Veja bem, a Bíblia Sagrada diz que ele foi por detrás do deserto, subiu até o monte de Deus, e quando ele chegou lá, ele entendeu, ele vê uma cena que ainda ele não tinha visto. Qual é? Uma sarça que pega fogo, o fogo não some, não acaba, não deteriora a sarça, e ela está ali queimando. A sarça não acaba, a sarça não é destruída, e o fogo não consome a sarça e nem se apaga. Ele está entendendo que mistério é esse? Algo diferente. Eu soube aqui todo dia para trazer as ovelhas e nunca vi uma sarça pegar fogo como essa, queimar e não se destruir, e o fogo nela não se apagar. Escute isso aqui para você nunca mais esquecer. A primeira verdade que nós aprendemos aqui com Deus, falando com Moisés, ou Moisés ouvindo Deus da sarça, é que Deus manifestou em um arbusto, em uma árvore simples, mas ela tinha, oh glória, ela tinha ou ela fazia parte do ambiente rotineiro de Moisés. Como assim, pastor? Não é a primeira vez
que ele vê uma sarça pegar fogo. Não é a primeira vez que ele está tendo contato com a sarça. Não é a primeira vez que ele está subindo no Horebe. Era comum. É só fazer um estudo geográfico, é só estudar um pouco da botânica judaica, que você vai perceber que naquela região era comum sarça pegar fogo pelo calor do deserto e se apagar e consumir. Moisés tinha contato com aquele ambiente constantemente. Moisés tinha contato, ele tinha uma rotina diária naquele ambiente. Parou para perceber que Deus não manifestou para Moisés em um ambiente que não era a sua rotina diária. Parou para perceber que Deus não fez nada miraculoso, manifestou em algo miraculoso que Moisés não tinha costume para falar com ele. Deus manifestou no ambiente da rotina de Moisés. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então deixa eu dizer uma coisa para você: esperar congresso acontecer para Deus falar é conversa fiada. Esperar o pregador vir de outro estado para pregar para Deus falar é conversa fiada. Esperar o profeta ir na minha casa para Deus falar é conversa fiada. Deus manifesta, é no ambiente da minha rotina. Tem gente esperando Deus falar depois que o congresso acontece, ou de um trabalho especial. Está querendo Deus ouvir, está querendo ouvir Deus falar? Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Quer ouvir Deus falar? Quantas vezes você dobrou o joelho esta semana? Quer ouvir Deus falar? Quantas vezes você veio no culto de ensinamento na igreja? Quantas vezes você veio no culto de escola bíblica na igreja? Deus fala no ambiente da nossa rotina. Deus não precisa de um dia especial para falar. Ele fala no ambiente da nossa rotina. Aleluia! Oh, glória! Mas depois que o pregador passou lá, Deus falou. Depois que o profeta passou lá, Deus falou. Depois daquele congresso, Deus falou. É para você, né? Mas quem está acostumado com uma rotina de leitura bíblica, quem está acostumado com uma rotina de oração, quem está acostumado com uma rotina de estudos na igreja, quem está acostumado com a rotina de escola bíblica dominical, ele está dizendo: o pregador presente ou não, Deus falou. É um culto especial, não, Deus falou. Porque Deus manifesta na rotina. E aí, crente, vai dar glória, vai ficar olhando para mim. Está entendendo o que Deus está falando? Valorize as madrugadas de joelho. Valorize os seus professores de escola bíblica dominical. Valorize os ensinadores do culto de ensinamento da sua igreja. Não menospreze o culto de terça ou quinta ou quarta para valorizar o de domingo. Para Deus não tem data especial. Para Deus não tem dia especial. O congresso de missão termina e ele continua falando. O pregador vai embora e ele continua falando. Deus só fala em data especial para quem não tem uma rotina de Bíblia. Porque só abre a Bíblia quando pega na igreja. Só ora quando chega na igreja e dobra no joelho 5 minutos com a linguagem de pidão. Me dê, e eu preciso de receber, levanta e senta. Deus só não fala com alguém que só participa de um ensaio quando é período de festa. Você não está ouvindo Deus falar porque você está fora da rotina que você deveria ter. Mas eu profetizo em nome de Jesus: volta a mergulhar na Bíblia, volta a mergulhar nos ensinamentos, volta a mergulhar nos cultos da tua igreja. Eu não sei se eu volto depois de hoje, mas eu vou falar tudo. Deus manifestou no ambiente da rotina de Moisés. Segundo, a segunda verdade que nós aprendemos aqui, com Deus falando com Moisés através da sarça, é que a sarça sem Deus é só uma planta, e o fogo sem Deus é só um elemento. Grava isso. A sarça sem Deus
é só uma planta. O fogo sem Deus é só um elemento. Como assim, pastor Tiago? Deus é o equilíbrio entre o fogo e a sarça. Está entendendo não, Paulo? Depois disso aqui você nunca mais vai pular em fogo estranho. De gente que tem fogo, mas não tem Deus. Lamarafande queremanda lagaia. Tomeneciando lagaia. Observe que quando você respeita, veja isso aqui, versículo 2. Quando você respeita a ordem do princípio, o que é que você enxerga no texto? Observe bem que o fogo de Deus, escute isso, o fogo deu autenticidade para a sarça. Mas você vai perceber que para a sarça receber a autenticidade do fogo, Deus veio primeiro do que o fogo. Me explica, pastor Tiago. Na ordem aqui, ó, do princípio, Deus vem primeiro, depois o fogo e depois a sarça. Deus manifestou no fogo, no meio da sarça. Então primeiro Deus, depois o fogo e depois a sarça. Veja bem, o que chamou a atenção de Moisés não era a sarça, porque a sarça já estava acostumado. Era o fogo que queimava nela e não se consumia. Mas você parou para perceber que os fogos que Moisés ia queimar nas outras sarças queimava e destruía elas. Mas esse fogo não destruía, não consumia. Observe comigo que o fogo sem Deus não tem controle. Ai, eu não mandei calar mais. O fogo sem Deus não tem controle. O fogo sem Deus não tem controle. Deus é o equilíbrio entre o fogo e a sarça. Ele está olhando e está dizendo que trem estranho é esse. O fogo não destrói a sarça e nem o fogo se apaga, porque Deus está lá dando o equilíbrio. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Como assim, pastor Tiago? Ministério sem Deus é fogo de palha, acende e apaga rápido. Alguém está entendendo? Casamento sem Deus é fogo de palha, acende e apaga rápido. Pregação sem Deus é fogo de palha, acende e apaga rápido. Cantar sem fogo de Deus é fogo de palha, acende e apaga rápido. Mas quando Deus é o equilíbrio entre o fogo e a sarça, o fogo não se apaga e a sarça permanece. Ah, que fulano pregava demais, cadê ele? Caiu, por quê? Aqui o Bertão cantava demais, era uma bênção, não, cadê ela? Está desviado, por quê? Ah, mas ela aconselhava casais, era uma bênção, separou. Por quê? Já está na hora dessa geração parar de pular no fogo que Deus não está nele. Ela manda raça, graça. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Enquanto Deus estiver nesse fogo, Deus vai conservar o fogo para poder não destruir a sarça. Você parou para perceber que o fogo sem Deus não tem controle? Me prova na Bíblia, pastor Tiago. Tem gente que diz que Jesus, e está também no texto, que o rei olhou e disse que Jesus era o quarto homem da fornalha. Mas na minha humilde opinião, não é quebrando o texto, ele não é o quarto homem da fornalha, ele é o primeiro homem da fornalha. Como assim, pastor Tiago? Você parou para perceber que aqueles que tentaram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego naquele fogo, quando eles se aproximaram, o calor do fogo matou eles, porque o fogo não respeita ninguém quando Deus não está no controle dele. Mas a Bíblia diz que quando os três foram lançados dentro da fornalha, o fogo não consumiu eles. Sabe por quê? Porque o quarto homem estava, não é o primeiro homem que já estava lá
de fogo estranho. Amaracanto legaço. Toma cuidado com esse noivado de fogo estranho. Amado toma cuidado com essas profetadas de fogo estranho. Amaracanto legaço. O camarada aparece na rede social, fala umas línguas esquisitas, uma língua de papagaio com peru misturado, faz uma cara feia, faz uns fatiados com a mão, aí você fala: virarei para me ter essa grande missão. É fogo sem a presença de Deus. Te entrega uma profetada, coloca o número do Pix embaixo. Entreguei a profecia, agora manda o Pix. Tem um monte de palhaço brincando com línguas estranhas, brincando com profecia, com interpretações, dando um curso pela internet sem nunca ter sentado para ouvir seu pastor. Porque todo mundo agora na internet estoura, explode. Camarada não senta para ouvir seu pastor, não toma ceia, não congrega. A bichinha nunca sentou no conjunto para cantar, nunca respeitou uma dirigente de seu coração. Aí vai lá e canta 3 músicas, já estoura. Aí vai lá dando uma palavra, já estoura. Acende, daqui a pouco o fogo apagou. Quem que era ele? Um falastrão, um adúltero, um mentiroso, um prostituto, um louco que estava com fogo aceso, mas Deus não estava nele. Mas eu quero dizer algo aqui: Deus é o fogo que dá autenticidade, mas também Ele é o fogo que consome. Ele é o fogo da justiça. Para de queimar em fogo que Deus não está nele. A fulana virou minha referência. Para com essa palhaçada. Toma como referência quem está perto de você. Toma como referência, meu irmão, que você conhece o caráter, comportamento. Você fica em rede social defendendo quem você não conhece. Ninguém é homem de Deus só porque tem uma mensagem dura, uma mensagem que amassageia o ego, oh glória. O homem que Deus quer conhecer ele, você conhece aqui perto. Conversa com a esposa dele, conversa com o pastor dele, conversa com você, conhece quem é de Deus, é de perto. Sempre fogo estranho disfarçado de fogo de Deus. Mas eu profetizo que a única sarça que vai permanecer de pé é aquela que Deus está no fogo. Não levante a tua mão agora e receba o que Deus está te entregando. Eu profetizo que Deus é o equilíbrio entre esse fogo e o teu ministério. Deus é o equilíbrio entre esse fogo e o teu casamento. Deus é o equilíbrio entre este fogo e o teu ministério. A tua chamada e seus projetos vai ficar em pé desse fogo. Vai ficar em pé. E eu termino agora. Tem consagração, eu vou saltar aqui para mim terminar. Os últimos 2 tópicos. Segure aqui, que eu serei rápido agora. A terceira verdade que eu aprendo aqui, com o Moisés, ou com Deus falando com Moisés através da sarça, é qual, pastor Tiago? O Moisés estava no ambiente da sarça. Não, eu quero que você repete isso comigo. Eu quero. Diga assim comigo: o Moisés está no ambiente da sarça, mas está de costa para vós. Ele está no ambiente do fogo, no ambiente da sarça, mas está de costa para vós. Está de costa para a palavra. Deus não falou com ele enquanto ele estava de costa. Foi quando ele disse: oh glória, virarei. Lamaracando reglaste, alamanderai.
Porque tem muita gente que adora o ambiente do fogo, mas sempre vira as costas para a palavra. O fogo você quer, né? Está difícil da glória, né, irmão? Está complicado, né, Baixo? Ele está no ambiente do fogo, mas ele está de costa para a palavra. Quando ele virou de frente, aleluia, lavando e raio, a voz falou com ele: Moisés, tirai Alá, Benassia, a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Porque Deus não é covarde, Ele não manda recado, Ele fala na cara. É cara a cara. Ele manda, Ele arrasta. E eu vou te dizer, porque tem pessoas que você olha para ela. Gente, escute isso aqui, eu não sou contra isso, sou pentecostal até no tutano. Sou pentecostal daqueles doidos mesmo. Eu gosto desse ambiente quente. Mas devo dizer uma coisa para você. Parou para perceber que tem gente que na hora que o fogo pega, rodopeia, sapateia, lili daqui, joga o pé para cima. Mas quando a palavra começa a pregar, ser pregada, ele vira as costas para a palavra. Como assim, pastor Tiago? Faz biquinho, cruza braço, faz cara feia, trouxe contra a mensagem. E quando sai daqui, se perguntar para ele o que ele viu, ele diz: eu vi fogo, eu vi interpretação, vi mistério. Mas e a palavra? Eu não vi nada da palavra, eu só vi fogo. Esse tipo de pessoa, ele gosta do ambiente do fogo, mas a vida dele nunca mudou. Continua um fofoqueiro, um prostituto, um mentiroso, um adúltero, um compra e não paga. Está difícil? Estou entregando o que Deus está mandando. É porque está menosprezando a palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus falou com Moisés cara a cara, que ele virou para ouvir a palavra, aquela palavra mudou a vida de Moisés. Por quê? Porque Deus, quando falou com ele, não falou dando nada para ele, falou tirando. Deus não falou com ele: Moisés, recebe a unção, recebe a chamada, recebe a proposta. Não, Deus não começa falando assim na farsa. Deus começa mandando você tirar para depois receber. Tirai a sandália, tirai a sandália, tirai a sandália. Porque tem gente que só quer receber, mas não quer tirar. Então Deus está dizendo: a minha proposta ainda está de pé, mas antes de eu te usar, antes de eu te levantar, antes de eu te enviar, você vai ter que tirar primeiro. Tira primeiro. Já fica sobre os seus pés, eu vou terminar. Acho que eu não vou nem orar, tá? Vou esperar demais orar. O Moisés, depois da sarça, também tem a sua experiência. Diga assim comigo: ele aprendeu. E depois da sarça, ele não é o primeiro chamado. Grava isso. Não pensa você que depois da sarça você é o candorzão, o pregadorzão, pastorzão, profetão. Por que, pastor? Porque antes dele já tinha outros. Me prova no coração como é que Deus apresenta para eles. Moisés, diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do teu pai Jacó te enviou. Então, por gentileza, respeite a história de alguém.
Segundo, Moisés aprendeu que depois da sarça, o eu sou é suficiente. Então, depois da sarça, se contém o eu sou. Mas quem que eu vou dizer que me enviou? Diga para ele. Fala para ele que o Iahê, Axé, Iahê me enviou. Fala para ele que eu sou o que sou te enviou. O Senhor sabe que aqui no original o eu sou está ligado concernente à necessidade. Liga para ele. Se eles precisarem de livramento, eu sou. Vai precisar de água, eu sou. Vai precisar de pão, eu sou. Vai precisar de uma cobertura no deserto, eu sou. Quem dá a última palavra não é o médico, eu sou. Quem dá a última palavra não é o advogado, eu sou. Quem dá a última palavra não é o juiz, eu sou. Deus está que depois da sarça se contenta com eu sou. Depois da sarça. Diga assim, quando ele também aprendeu. Depois da sarça, nunca mais se deve fugir de um problema. Mesmo Deus falando com ele que o eu sou está enviando, ele disse, mas que cargo, sou pesado no falar, o homem é complicado, aí Deus falou assim, você tem o que na sua mão? Tem um cajado. Joga no chão. Quando ele jogou o cajado no chão, aleluia, o cajado se transformou numa serpente. E o texto diz que ele começou a fugir daquela serpente, porque ela perseguia ele. Aquela serpente se tornou um problema para ele, ao ponto dele fugir. Aí o Senhor falou com ele, mete a mão na cauda. Aqui está a fragilidade. Aqui está o contorno. Pega na cauda. Quando ele pegou na cauda, o problema se tornou uma madeira de mar. Está entendendo o que Deus está dizendo, não? Depois da sarça, nunca mais fuja do seu problema. Deus vai abrir a tua visão e vai te mostrar onde está a fragilidade do problema. Não é o problema que vai te dominar, é você que vai dominar esse problema. Não, alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está te dando direção. Você não vai fugir mais. Você não vai fugir daquela igreja, daquela congregação lá para mim, não. Você vai fugir daquela congregação por causa do problema. Não vai desistir do teu ministério por causa do problema. Não vai, Deus vai te dar direção. Você vai controlar esse problema. Deus vai te dar, Deus vai te dar a direção da fragilidade desse problema. Para mim entregar o microfone, diga assim, o melhor de tudo. Não fala mais alto, o melhor de tudo é que antes da sarça, Moisés chegou em Midian como egípcio fugitivo. Mas depois da sarça, ele volta no Egito como porta-voz de Deus. Diga, ele fugiu sozinho, mas ele voltou para trazer todos que estavam no Egito para a terra da promessa. Diga, não ficou um no Egito. Entendeu? Entendeu não? Você entendeu o que eu estou dizendo? Você veio fugitivo sozinho no Egito. Mas a partir dessa manhã Deus está te enviando como porta-voz. Não vai ficar ninguém da tua família do Egito. Não, eu vou repetir, não vai ficar ninguém da tua família no Egito. Eu profetizo que não vai ficar ninguém do teu bairro no Egito, na rua onde você mora. Não vai ficar para o Egito. Na igreja onde você pastoreia, lá naquela cidade, não vai ficar ninguém na mão do Egito. Porque Deus está te enviando como porta-voz. Deus está te enviando como porta-voz. Deus está te levantando como porta-voz. Levante as mãos agora. Diga, Senhor Deus, eu ouvi a sua palavra.
E eu sei que eu já fui alguém antes da sarça que não glorificava o seu nome, mas o Senhor me chamou. Eu passei pela sarça, estou vivendo depois da sarça, mas eu carrego uma promessa. Senhor, me usa para esses últimos dias da tua igreja aqui na terra, assim como o Senhor autenticou a chamada de Moisés com fogo naquela sarça. Eu te peço, acende agora a chama da minha chamada, a chama do teu propósito na minha vida, e eu te prometo te dar almas, ganhar almas. Aonde eu passar, não vai ficar ninguém na mão do rei do Egito, porque eu sei que eu sou me enviou. O eu sou me enviou. Dê um abraço em alguém e diga para ele: o Senhor te chama da sarça. Senhor Espírito Santo, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento que o Senhor tem nos dado. Deus ajuda a ser fiel a Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser fiel a Ti em tudo. Ouvimos a Tua palavra, Deus. A igreja ora, Deus, esta manhã, Deus falou conosco muito forte. Aleluia, 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 aleluia. Deus não tomará ninguém de nós aqui que estamos como inocentes. Nós ouvimos a palavra, Deus. Senhor Espírito Santo, nós estamos na Tua casa. Nós estamos nesta manhã, Pai, separamos esta manhã para Ti. Senhor Jesus, porque nós ficamos o dia todo para nós ficamos o dia todo para as pessoas, mas nesta manhã, Deus, nós separamos esse momento para Ti. E é por isso que nós estamos aqui, Deus. Nos salva, nos liberta, nos cura, nos transforma, Pai. Faça de nós um vaso como o Senhor apraz, meu Deus querido. Obrigado pela vida do pastor Tiago, Deus querido, pela sua família, esposa, filhos, o quadro, Pai, seu ministério, o Teu sangue, os nossos pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.